Olá! O empoderamento feminino é um termo que vem ganhando visibilidade nos últimos anos, ou seja, o fortalecimento do papel da mulher na sociedade, que antes, na maioria dos segmentos, era segregada e que agora passa a ter um novo papel. No entanto, concomitantemente a isso, aumentaram os registros de violência contra as mulheres. Conhecer os dados, as causas, os efeitos da violência contra a mulher e o feminicídio, fortalecer o empoderamento feminino para enfrentar essas violências e a desigualdade é o objetivo do Questão de Ordem de hoje, que discute esses pontos com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher e do CEAMO da Prefeitura de Campinas, Elza Fratini. Também estamos com a Carolina Pesarini, que é diretora da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Campinas, que também é coach de mulheres, e a vereadora Mariana Conte, que é a presidente da Comissão da Mulher aqui da Câmara Municipal. Mas antes da gente começar esse debate, sejam todas bem-vindas, nós vamos acompanhar uma reportagem da NBR, porque no dia 8 de março foi assinado um acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para fortalecer as políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Entre as propostas está a disseminação do uso de tornozeleiras eletrônicas e de outros dispositivos que ajudem a garantir a segurança das mulheres. Eu falei, você não poderia ter feito isso na festa do seu filho. Foi quando ele me jogou contra uma loja, né, fechada, já, aquela porta de loja. E aí ele me enforcava e me jogava várias vezes, com um menino no colo. Então essa vez foi tipo... Porque quando é com a gente, só, a mãe acha que suporta tudo, né? Mas quando é com o filho, que tem um filho no meio, é horrível. Porque, e assim, eu vi que os transeuntes passavam e ninguém fazia nada. Nem para pegar meu filho, assim, eu pedindo socorro. Ninguém descia do prédio, ninguém fazia nada. Já faz 14 anos e ela ainda relata com detalhes o que viveu. O relacionamento, ela conta que começou como tantos outros. Eles se conheceram no trabalho e se apaixonaram. Segundo ela, foram anos de romance até o ex começar a apresentar sinais de um comportamento agressivo. Depois que o primeiro filho do casal nasceu, as coisas se agravaram. Ele cada vez mais violento e ela mais debilitada. Perdeu empregos, amigos, chegou a pesar 45 quilos. Tentou salvar o relacionamento, mas a situação só piorava. Com a ajuda de amigas, fugiu de casa. Foi quando minha vida se acalmou de novo, né? Eu pude trabalhar, criar meu filho, né? Tinha família ali do lado, né? No ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil, de acordo com o Fórum de Segurança Pública. Dados do Ligue 180 revelam que mais de 17 mil denúncias foram registradas só nos primeiros 2 meses deste ano, um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números incluem situações de cárcere privado, feminicídio e violências física e moral. Os números assustam e crescem a cada ano. Por trás das estatísticas, há histórias de medo, desalento e insegurança. Por isso, o governo federal quer agora reforçar toda a rede de proteção à mulher e interromper esse ciclo de violência. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, assinaram um acordo de cooperação técnica com o objetivo de mobilizar as unidades, agentes e serviços dos ministérios em ações de atendimento e proteção à mulher. O governo federal começa a trabalhar imediatamente na certeza de que no Dia Internacional da Mulher, do próximo ano, o cenário já será bem diferente.
Essa é a meta que nós estamos perseguindo, é a meta que nós vamos alcançar, e porque todos nós vamos nos envolver na proteção da mulher nesta nação. O ministro Moro falou ainda sobre a importância de usar a tecnologia como aliada na hora de combater esse tipo de violência. O ministro destacou que o uso de dispositivos como a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico devem ser ampliados. A violência doméstica, não preciso dizer, todos sabem, até isso tem aparecido muito na televisão, é um grande problema, é um ato de covardia, né? E isso tem que ser coibido, e uma das formas de coibir isso é através de mecanismos tecnológicos. Nós já os temos no Brasil, mas o uso precisa ser mais disseminado. Durante a cerimônia também foi lançada a campanha #SalveUmaMulher. A ideia é que toda a sociedade deve colaborar para combater a violência contra a mulher, em especial os profissionais que lidam diretamente com elas, como no campo da beleza. 42% dessas agressões aconteceram dentro de casa. Mais da metade não buscou ajuda. Tem homem legal lá fora, tem pessoas legais lá fora. Você não precisa ficar num relacionamento triste, deprimente. Bem, e aí partindo dessa matéria que a gente começa a nossa discussão com nossas convidadas. A primeira a falar com a gente é a vereadora Mariana Conte, que a gente vai falar agora de um contexto um pouco mais político. Vereadora, a gente sabe que a senhora é do PSOL, um partido de oposição. No entanto, a gente tem aí o anúncio de uma cooperação entre dois ministérios da Segurança, Justiça e Segurança, e do Ministério da Mulher. Isso, de certa forma, cria algum tipo de esperança no que diz respeito às políticas públicas para as mulheres aqui no nosso país? Seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar de novo aqui com vocês, falando desse tema que é um tema tão fundamental e que, felizmente, tem ganhado visibilidade nos últimos anos. E é importante dizer que isso tem ganhado visibilidade principalmente por conta da luta feminista, a luta das mulheres. Quem trouxe à tona uma violência que muitas vezes é silenciada, que acontece dentro de casa, que não ganhava os jornais, foi a luta das mulheres. Isso é importante dizer. E foi o processo de luta das mulheres que levou a um avanço na legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha e legislações que são consideradas as legislações, uma das melhores legislações do mundo no combate à violência contra as mulheres e na própria formulação de como são os mecanismos para implementar essa lei. Qualquer política que vise combate à violência contra as mulheres tem que ser saudada e eu acredito que é importante que aconteça. Agora, a gente precisa, talvez, muitas vezes, o anúncio de políticas, a gente precisa ver no concreto o que resulta, né? Qual é o concreto, quais são as medidas que estão sendo tomadas de fato e de verdade. Porque muitas vezes as políticas, elas são feitas de cima para baixo e não levam em consideração que é a realidade das mulheres. Então, o grande avanço no combate à violência contra a mulher, aquilo que deu certo, foi aquilo que partiu das necessidades e da realidade daquelas que vivem a violência. O pessoal é oposição a esse governo, nós somos oposição porque toda vez que a gente cria estereótipos do que é ser mulher, toda vez que a gente cria, inclusive falas de muitos dos ministros, né? A própria Damares disse que menino veste azul, menina veste rosa, criando estereótipos sobre o que é ser mulher. Isso reforça um papel da mulher que é o papel que, na verdade, leva a essa compreensão de que a mulher é um ser inferior. Por isso é tão importante que a gente combine políticas de combate à violência dentro das escolas, debater gênero dentro das escolas é importante. É importante que a gente pense os serviços de implementação ao combate à violência contra a mulher, como, por exemplo, aqui em Campinas, o CEAMO, como o juizado especializado em violência doméstica e familiar que nós conquistamos para Campinas, como as delegacias 24 horas, que foi recentemente inaugurada aqui em Campinas, tudo isso como luta, processo de conquista, muita mobilização das mulheres. Então, quando a gente pensa uma política, não basta grandes anúncios, a gente precisa ver como que essa política vai lidar concretamente com a realidade daquelas que vivem a violência. A única forma da gente combater a violência contra as mulheres é empoderando as mulheres. As mulheres têm que ser fortalecidas. Se um governo que cria estereótipos nas mulheres, na minha opinião, ele enfraquece esse empoderamento,
a melhor coisa que um governo deveria fazer é reconhecer a luta das mulheres, reconhecer os movimentos e as organizações que já tratam com as mulheres e que têm um longo histórico, que têm um know-how, que sabem, pela experiência concreta, como a gente vai fazer para que o Estado seja parceiro no combate à violência. Essa eu acho que é a melhor postura a ser realizada por qualquer governo. Tá certo, ainda falando então de políticas públicas, eu dou minhas boas-vindas a Elza Fratini. Elza, a gente sabe que esse anúncio foi na última sexta-feira, mas como é possível a gente pensar nesse fortalecimento através das políticas públicas no município como Campinas, lembrando que a gente já teve 20 casos de feminicídio em 2018. A gente teve alguns casos recentes aqui na nossa cidade bem marcantes, além de tudo a questão de 2 casos, na verdade, de companheiros que colocaram fogo nas suas ex-companheiras. Enfim, agora a DDM funcionando. Como fica a Coordenadoria da Mulher? Qual é o trabalho dela e o papel do CEAMO? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, eu acho que uma continuidade da fala da vereadora, da Mariana, é justamente o trabalho do empoderamento das mulheres, né? Nós, enquanto executores de políticas públicas, nós procuramos sempre ofertar o máximo que a gente pode em termos de instrumentos mesmo, né, que nós temos, como o CEAMO, que é o Centro de Referência que atende essas mulheres, oferecendo às mulheres o atendimento psicossocial, orientação jurídica, o trabalho de fortalecimento em grupos, mas para que isso aconteça e que seja efetivo na vida das mulheres, é necessário que as mulheres procurem ajuda. Então, quando nós falamos do trabalho através da educação, por exemplo, nós precisamos nos atentar para uma necessidade urgente da mudança cultural do nosso país, né, da nossa cidade, de toda a sociedade. Entender que a questão da violência doméstica é uma questão histórica, que sempre aconteceu, mas que ela precisa ser desmistificada. Essa coisa que o maior impedimento para que as mulheres procurem ajuda, muitas vezes é o medo, a vergonha, o preconceito que essa mulher sofre, questões religiosas, questões familiares, e a mulher se mantém no relacionamento abusivo, muitas vezes por 30, 40 anos, por não saber onde procurar ajuda. Então, nós trabalhamos muito com a questão do empoderamento relacionado ao acesso à informação, acesso aos serviços, né, que hoje nós temos uma rede bastante completa em Campinas, como a delegacia já funcionando 24 horas, em breve a inauguração da próxima, que vai funcionar 24 horas também, um juizado especializado, que foi uma luta, uma reivindicação que foi conquistada recentemente, assim como serviços, e as mulheres precisam saber como usar. E a primeira questão, então, é essa do enfrentamento, rompendo essas questões que envolvem a vergonha, o medo e o preconceito. Então, a mulher precisa de ajuda, ela precisa procurar apoio na sua rede de amigos, na sua rede familiar e também de profissionais especializados e capacitados para o enfrentamento à violência. Sim, daqui a pouco a gente volta a conversar, então, porque agora nós vamos falar com a Carolina Pesarini. Carolina, diretora da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Quando a gente fala desse empoderamento pelas políticas públicas, e você vem de uma área de RH, até tem uns dados aqui de trabalho que fala justamente sobre dados do IBGE, apontam que as mulheres trabalham em média até 3 horas a mais do que os homens, além de dedicarem o tempo aos afazeres domésticos. Ainda que a jornada delas seja mais extensa, as mulheres recebem em média 76,5% dos salários pagos aos homens na mesma função. Esses dados do Ministério do Trabalho indicam ainda que a renda média das mulheres aumentou 2,65% em 2018, índice superior à média dos homens, que foi de 1,77. Apesar disso, a gente pode dizer que o cenário é positivo ou ainda é negativo? Quais os avanços? E no sentido de quando a gente fala de trabalho, que muitas dessas mulheres falam da questão da renda, daqui a pouco a gente vai falar se é só isso, mas como então empoderar essa mulher?
Obrigada. Olá, obrigada pelo convite, Miriam. Na verdade, assim, só complementando um pouquinho dos dados que você falou, eu acho que o tema da violência física é uma questão de saúde pública, porque a gente vê aí que nós perdemos, em média, por pesquisas da OMS, 10,5% do nosso PIB. Quer dizer, as mulheres que sofrem violência e chegam a óbito, a gente perde aí, a cada 15 minutos, a gente tem uma mulher sendo espancada, segundo a OMS. Então, assim, a violência física é um tema de saúde pública por isso, quer dizer, afeta todos. Não é só as mulheres. E, levando isso para o mundo organizacional, a gente fala de uma violência silenciosa, porque é uma violência que não é uma violência física, né? A gente fala de uma violência silenciosa mesmo, né? Uma violência muito mais moral, muito mais psicológica, a questão do próprio diferença salarial, a questão de cargos de liderança. A mulher é a maioria, nós somos quase 52% da população e quando você vai para o mundo organizacional, você tem aí, em média, 20% a 30% de mulheres no comando. Então, isso já mostra algumas dificuldades e alguns desafios. Então, acho que a gente vem evoluindo. A própria Associação Brasileira tem trabalhado muito forte esses temas. A gente tem eventos, a gente troca muita figurinha, a gente traz esse tema em questão. A gente tem um evento chamado Liderança Feminina, onde a gente trata o empoderamento, porque o empoderamento, sim, faz com que as mulheres se sintam prontas para enfrentar uma violência que às vezes é muito silenciosa. No trabalho, que tipo de situação, por exemplo, pode acontecer? Aquela mulher que vai trabalhar toda maquiada, toda arrumada, mas na verdade sofre a violência em casa. Ou pode também ser a violência por um colega de trabalho ou por um superior, que também a gente tem a questão do assédio. Que tipo de violências vocês lidam no dia a dia e como a Associação Brasileira orienta as mulheres a poder falar sobre isso, a denunciar e etc. Eu digo assim, talvez a nossa realidade, a gente lida muito com essa questão, principalmente da maternidade. Eu acho que é a pior violência, né? Eu vejo isso pelas minhas clientes, né? Eu trabalho com coach e algumas delas desistem de ter filho pelo medo de perder a carreira. Então, eu falo que é uma violência muito grande. Por quê? Porque, imagina, abrir mão disso por medo de perder o emprego, né? E se a gente olhar dados, uma consultoria muito conhecida fez uma última pesquisa e diz que em 85% das empresas, menos de 50% das mulheres retornam ao trabalho após o primeiro filho. Então, essa violência, que eu falo é uma violência silenciosa, né? Ela impacta muitas mulheres. Então, a gente trabalha dentro da BRH dizendo, poxa, o que as empresas estão fazendo para discutir esse gênero, para discutir essa diversidade, entender que o mundo é feito de mulheres também, que as mulheres têm filhos e que isso faz parte da carreira dela. Então, eu acho que isso é algo que a gente cria, fóruns, debate, grupos de estudo, sempre falando de empoderamento, de como as empresas podem trazer ferramentas, né, para dizer, poxa, ela tá, sei lá, a gente tem N empresas que tem lá o berçário, tem algumas ações que a gente vê empresas fazendo, mas eu acho que o melhor espaço é trocar realmente a experiência e não ter medo, né? Não ter medo de falar, porque as pessoas, às vezes, as mulheres, às vezes, têm uma questão da violência física e aí ela, claro, fica envergonhada. Imagine uma violência que é tão silenciosa. É mais difícil ainda você expor. Então, a gente abre campo para que essas mulheres possam contar sobre as suas experiências, encorajando outras mulheres a fazer o mesmo. Então, esses eventos acabam aproximando essas mulheres. Não é um evento exclusivo de mulheres. A gente até convida os homens, mas eles se sentem um pouco inibidos, assim, sabe? Eles se sentem acuados de estar lá conosco. Então, é um evento que a gente faz, o grupo de estudo, enfim, a gente tem N iniciativas que tratam desse tema para empoderar as mulheres. Quando a gente fala, vereadora, desse empoderamento, e até como a Carolina mencionou, a mulher que desiste da maternidade por conta do medo de perder o emprego e de ser prejudicada, enfim, que seria uma violência silenciosa, né, como a Carolina disse. E a gente fala ao mesmo tempo também dessa questão, que tipo de política pública nosso país precisa ter para, de certa forma, não digo encorajar, mas fazer com que os empresários tenham essa outra visão de que é importante a mulher e de que ela precisa, assim, ter um tempo e que ela não vai estar, digamos que, aquém do trabalho masculino se ela tirar a licença maternidade, por exemplo, e que no caso do nosso país ainda é pouco tempo, né? Na verdade, hoje a responsabilidade da maternidade, ela recai basicamente sobre os ombros das mulheres. O que a gente precisa fazer é a sociedade entender que a responsabilidade do cuidado das crianças é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada pela sociedade. Isso passa por exemplo, ter creche período integral para todas as mulheres. É uma realidade dramática
Aqui na cidade de Campinas, por exemplo, que a gente não tem creche em período integral para crianças acima de 3 anos, mulheres que são obrigadas a sair do emprego para poder cuidar dos filhos. A gente sabe como é a vida de uma mulher que tem filho. A criança fica doente, ela tem que ir para casa, a mulher deixa de digamos assim, assumir compromissos no trabalho porque tem que levar, buscar, muitas vezes não dá tempo de a gente chegar na hora, chega atrasado, e tudo isso vai penalizando a mulher no ambiente de trabalho. Então, além de que todo empregador tem que entender e apoiar a mulher nesse sentido, isso que eu digo, né, de ter uma responsabilidade social, né, da sociedade se responsabilizar pelo cuidado das crianças, afinal é do interesse da sociedade que as crianças elas nasçam, cresçam e sejam, né, se desenvolvam. Isso é interesse da sociedade que isso aconteça. Além disso, a gente precisa ter políticas públicas, precisa ter creche, precisa ter berçários nos lugares, a gente até discute algumas situações em que a mulher pode inclusive ter redução da jornada de trabalho. Por exemplo, mães de crianças com deficiência, ou responsáveis de crianças com deficiência, né? O Brasil é signatário de um tratado internacional sobre a proteção das pessoas com deficiência, e lá diz que cuidar da família é um aspecto central para que a criança com deficiência possa se desenvolver em condições de igualdade. Por que não reduzir a jornada, por exemplo, de uma mãe, pai responsável de uma criança com deficiência, né? Também, eu acredito que tem que ter um incentivo para que os homens participem e sejam corresponsáveis desse processo. Isso tem que ser desde pequeno, né? No próprio processo de educação, os meninos aprenderem a compartilhar esses trabalhos, né? A gente às vezes tem aquele debate de menino brinca de boneca. Por que não o menino brincar de boneca? Talvez se o menino brincasse de boneca, ele poderia ser um pai melhor, ele poderia desde cedo assumir a responsabilidade do cuidado, né? Que em grande medida recai sobre as mulheres e que as meninas são ensinadas desde pequena. Eu lembro, inclusive, vereadora, que foi feita uma discussão de que forma essa cultura também acaba influenciando na política. A Câmara de Campinas, por exemplo, tem só uma representante, que é a senhora, e tantas outras, né, câmaras, etc. Se a gente tivesse mais tempo para essa mulher participar das reuniões dos seus partidos, com certeza a gente teria aí uma representatividade maior na política também? Com certeza, com certeza. O fato da gente ter poucas mulheres na política é reflexo dessa sociedade. As mulheres, elas se responsabilizam pelo cuidado da casa, do marido, dos filhos. E qual é o momento que a mulher faz política? Na verdade, a gente tem nos movimentos sociais, muitas mulheres são lideranças e digamos assim, elas dedicam um tempo, mas aí é se desdobrar para conseguir fazer com que isso seja possível. Agora, isso cria um filtro, né? Quando a gente pensa nos espaços de representação, os espaços de poder, as mulheres são minoria. Assim, tem uma série de fatores. Históricos também. Tem fator histórico, tem o fator do próprio controle dos partidos pelos caciques. A gente está vendo aí muitas mulheres que foram lançadas como laranja para que os partidos tivessem acesso ao fundo eleitoral, ao fundo público. Isso é uma forma de limitar o acesso das mulheres. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que 30% do fundo eleitoral deveria ser dirigido para as campanhas de mulheres. E os partidos, como a gente tem visto aí na TV, burlaram isso por meio de lançando mulheres laranjas para se apropriar desse fundo. A gente sabe que isso são mecanismos, né, que os homens acabam perpetuando. Afinal, eles controlam os partidos, eles estão nos espaços de poder. Por isso é tão importante que nós, mulheres, a gente acesse os espaços de poder, de decisão, porque a gente precisa decidir os rumos de forma que leve em consideração aquilo que é a realidade da vida das mulheres. Senão a nossa realidade nunca é considerada. Eu até estava me questionando esses dias, né? Por exemplo, aqui na Câmara mesmo, né? Digamos assim, eu sou a única mulher e eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse uma mulher com filhos, a Câmara não tem uma creche. Talvez seria uma coisa a se pensar, né? Para que possibilitar mulheres com filhos serem vereadoras, por que não ter uma creche dentro do espaço da Câmara? Talvez a gente, na própria prefeitura, né? O poder público tem que dar o exemplo nesse sentido. Então, eu acredito que a gente tem muito que avançar, e se nós mulheres
não fizermos parte, não estivermos nos espaços, isso com certeza, a nossa realidade, a nossa vida nunca vai ser considerada. Agora, Elza, como então a gente consegue passar isso para a mulher no dia a dia, sendo que geralmente ela chega ao CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, muito, muito, muito fragilizada. Algumas delas, inclusive, correndo risco de morte, algumas com filhos ou não. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho de tentar, de alguma forma, reestruturar e fazer com que essa mulher consiga se organizar novamente. Mas você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o empoderamento feminino. E eu perguntei, antes da gente terminar o bloco anterior, para a Elza, sobre como o CEAMO consegue ajudar essas mulheres a se reorganizarem, a se reestruturar, para conseguir, como se diz, seguir a vida em frente. Bom, eu acho que a gente pode retomar um pouquinho a conversa anterior em relação à questão do papel da mulher e do homem na sociedade, né? E a mulher assume muitos cuidados com a família, com a casa, com o marido e a questão profissional também. Então, eu percebo que muitas das mulheres que trazem essa questão da violência estão relacionadas com isso, porque quando as mulheres começam a entender que o papel do homem é o mesmo da mulher e começam a dividir esses afazeres, começam a participar mais ativamente da sua vida profissional, começam a se dedicar às outras questões, que não só a família ou viver em função desse homem, é onde normalmente ela começa a sofrer violência. Porque o homem não aceita que a mulher se destaque, que a mulher tenha um lugar superior ao dele ou de igualdade. Então, ele passa a controlar as ações, controlar os amigos, controlar a roupa que ela veste. Então, nós percebemos que a partir do momento em que a mulher se empodera e que ela percebe que ela é tão capaz quanto qualquer outra pessoa e que ela pode desenvolver aquilo que ela quiser, isso provoca nos homens essa inconformidade e aí ela começa a sofrer violência. Então essa violência começa normalmente de uma forma muito sutil, romantizada, como um excesso de ciúme, como uma proteção. Como se fosse um excesso de zelo. Isso, né? Com a questão do controle, da possessividade, até que essa violência vai se agravando e a mulher muitas vezes, quando ela vai perceber que ela está num relacionamento tão abusivo, ela já está isolada. E ela vive muitas vezes numa situação de cárcere privado ou de uma depressão profunda e é muito difícil sair dessa situação. Então, o CEAMO, ele tem essa finalidade de trazer essa consciência para as mulheres de qual é o papel que ela pode ocupar na sociedade, de trazer essa reflexão de que ela não precisa estar numa situação de violência. Elza, eu vi inclusive no Rio de Janeiro, me parece que já existem grupos de homens que estão fazendo uma espécie, eu não sei se é uma terapia em grupo, alguma coisa assim, para justamente ele poder entender e, digamos assim, mudar um pouco essa chavinha e entender que ele não pode continuar ou num outro relacionamento, porque geralmente esse relacionamento acaba, ou se ele quiser insistir nesse relacionamento, mas que isso não se repita mais. Você acha que, além de tratar a mulher, é preciso que o homem seja tratado também? Sim, isso inclusive está previsto na lei, né? Na Lei Maria da Penha, o atendimento ao autor de violência. Aqui em Campinas nós não temos um serviço ainda instituído que preste esse atendimento à população. Nós tivemos 2 experiências no ano anterior, através de um programa desenvolvido pela Delegacia de Polícia Civil, que é um programa que se chama Homem Sim Consciente Também, e que foi então já abordado essas questões, né, de trabalhar com o homem a questão da violência. Então, a tendência, é óbvio, acho que agora falta isso para nós termos como um serviço instituído aqui em Campinas, mas é importante que isso seja feito através da nossa sociedade também, né? Nós precisamos ocupar esses espaços machistas, esses espaços onde a gente tem oportunidade de dizer para o homem que ele também precisa de ajuda,
tanto para saber o que é violência. Nós trabalhamos hoje com uma questão muito importante, que a violência ela é naturalizada na nossa violência, a violência é transgeracional. Então, a mulher vê a vida inteira que a avó apanhou do avô, a mãe apanhou do pai, e ela acha que aquilo é normal. E as nossas crianças estão crescendo assim também. Então, nós precisamos trabalhar com a família toda para que, em breve, nós possamos, então, diminuir ou cessar essa questão da violência. Falar, então, sobre espaços que devem ser preenchidos aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o empoderamento, porque um relatório da ONU revelou que mulheres cada vez mais estão presentes também na ciência. Elas representam 28% do total de pesquisadores no mundo. E o repórter Rubens Morelli conversou com duas delas aqui em Campinas, na Unicamp. Vamos ver e vamos nos inspirar. Livros, gráficos, revistas, anotações, laboratórios, testes, mais livros. Vem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. A rotina de estudos de um pesquisador requer muita dedicação. Agora adicione a tudo isso a palavra mulher. Sim, ao contrário do que boa parte dos homens, infelizmente, ainda pensa, as mulheres fazem isso e muito bem, e ainda acumulando as funções de mãe, de filha, de esposa. E olha, exemplos não faltam de pesquisadoras que são muito boas no que fazem. Meu nome é Carola, tenho 2 filhos, sou física, sou formada em física pela Unicamp e trabalho em pesquisa e me dedico a estudar os raios cósmicos de mais altas energias. A Carola faz parte de uma minoria. Ela é uma das 8 professoras e pesquisadoras do Instituto de Física da Unicamp, uma área predominantemente marcada pela presença de homens. Mas isso não diminui a importância dos estudos dela, pelo contrário. Ela pesquisa as partículas de massa que viajam pelo espaço, carregando diferentes energias e chegam ao planeta Terra para interagir com os elementos das mais diversas maneiras. E a gente não sabe, mas daqui a alguns anos, o progresso que a gente faz ao desenvolver os detetores para raios cósmicos pode ser útil para um detetor em um exame médico, por exemplo. Um exemplo prático e de fácil acesso é o raio-x. O raio-x foi descoberto ainda no século XIX, não tinha nenhuma pretensão de ser um desenvolvimento tecnológico, foi pura ciência. No entanto, alguns anos depois foi já aplicado. A poucos metros dali, também na Unicamp, outra pesquisadora é a chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é Ícia Lopes Sendes, eu sou médica, pesquisadora aqui da Unicamp e fora das minhas atividades de pesquisa e atividades como médica e como professora, eu também sou uma pessoa que tem uma vida pessoal normal. Sou mãe de um rapaz de 19 anos, sou esposa. Ela se dedica a estudar as alterações genéticas que podem causar doenças neurológicas nas pessoas. Nós podemos, em primeiro lugar, melhorar o diagnóstico dessas doenças, já que nós vamos ter alguma coisa que possa ser testada no laboratório e comprovada, né? E, em segundo lugar, nós temos a oportunidade de começar a compreender melhor aquilo que levou à doença nos nossos pacientes. Tanto a doutora Ícia como a doutora Carola são exceções a uma regra que nem deveria existir. Segundo o relatório recente da ONU, as mulheres representam apenas 28% do conjunto de pesquisadores no mundo. O índice é ainda menor quando se avalia a participação delas em posições hierárquicas mais elevadas, um dado ainda preocupante em pleno século XXI. Eu acredito que seja preocupante, porque certamente está faltando oportunidade para muitas mulheres, porque não tenho dúvida de que a aptidão para a ciência, ela existe tanto em meninos quanto em meninas. É diferente você estar falando de um cara que quer carregar um peso de 100 quilos para subir num caminhão. Certamente eu não me sinto capaz de fazer isso. Mas se você pede para eu deduzir uma fórmula ou entender um processo físico, eu consigo entender, porque não depende da minha força física. Na força física eu sou menos capaz. Mas não é esse o problema, nós não estamos competindo em forças. Aliás, não tem competição. Cada um contribui com aquilo que sabe fazer. São habilidades que não dependem do sexo do indivíduo, dependem do interesse e da dedicação.
exclusivamente. Pesquisadoras, acadêmicas, cientistas, mas também mães, filhas, esposas, supermulheres para o bem de todos nós. Com certeza, a gente que é dona de casa, mãe e trabalha, acho que todas nós mulheres temos uma capacidade de fazer um processamento paralelo. Você está segurando o neném aqui, mexendo aqui, fazendo conta da cabeça. A gente faz, divide múltiplas tarefas. E esse espaço, agora eu quero falar com a Carolina, a gente viu aí as nossas mulheres cientistas ainda há pouco, né? Representando o mercado, mas e no mundo corporativo? A gente já falou um pouquinho disso no começo. Quais os desafios para que a gente possa aumentar a participação da mulher nesse mundo corporativo, principalmente nos cargos de gerência? Um parênteses também, eu vi vocês falando dados da ONU. A ONU tem um viés também, que é a ONU Mulher, que tem os princípios do empoderamento da mulher, que são 8 princípios de empoderamento e que passam aí por temas desde do empoderamento da própria mulher, como também do homem entender esse empoderamento que a gente estava falando aqui. Então, é importante que o homem também esteja nessa causa. Sem ele, a gente também não consegue essa força toda, né? Não é a mulher defender a causa dela, mas sim uma sociedade em prol da equidade de gênero. Eu falo que não é igualdade, porque as mulheres têm necessidade diferente dos homens. A gente não vai ser igual a eles nunca, né? Como a doutora colocou ali. Não dá para ser igual. Mas o que a gente está dizendo é que existe um gênero. Existe o gênero feminino, masculino e existe algumas características. Então, a equidade de gênero é respeitar essas características. Então, eu acho que o mundo corporativo, as políticas públicas, eu acho que eles têm que considerar esse gênero, essas particularidades, para que a gente possa evoluir. Então, não é dizer que a mulher não vai ter, sei lá, vai ter licença maternidade, é dizer que o homem também pode ter uma licença maternidade e contribuir na educação com os filhos, enfim, nos primeiros anos de vida dos filhos, né? Por que não? O homem geralmente tem 30 dias, então ele só vai poder contribuir 30 dias. Por que não ser o mesmo período para o homem e para a mulher? Então, eu acho que tem algumas iniciativas que as empresas precisam repensar, considerando essa equidade de gênero, para que a gente possa evoluir. Eu acho que a questão da igualdade, eu acho que não vai existir, somos diferentes. Mas a equidade de gênero, eu acho que nós temos um caminho muito importante. E isso tem que partir, Carolina, da própria mulher, ou precisa partir de ambos, do homem também que precisa ter essa sensibilidade? Como que a gente constrói? Até porque a vereadora colocou lá no início do programa que para a gente chegar até aqui, muitas mulheres tiveram que lutar, como se diz, bater de frente mesmo. É o momento de a gente continuar batendo de frente, é o momento também de sensibilizar e falar assim, ó, ninguém está querendo brigar, a gente quer somar, unir, né? E mudar. O que a gente deve fazer nesse momento? A gente chegou até esse ponto com muita luta, mas daqui para frente é com continuar batendo de frente ou não? Eu acredito que não. A minha opinião é que a gente precisa somar. Né? A gente precisa sensibilizar. Então, a gente vê movimentos com os homens, como você comentou, de uma empresa, eu não sei o que exatamente, mas que estava sensibilizando o homem ao papel da mulher. Tem alguns movimentos internacionais, que é o He4She, que são eles por elas, que também a ABRH é uma signatária e qualquer empresa pode ser signatária, do qual os homens fazem por elas. Então, quer dizer, eles empoderam essas mulheres. Não é só a mulher empoderando a mulher, mas os homens empoderando as mulheres. Então, eu acho que é um processo de parceria, de complementação, de sensibilização. Acho que não é o feminismo simplesmente pelo feminismo e as mulheres vão dominar o mundo. Sem um homem, a gente também não consegue ter uma sociedade, né? Então, a gente precisa de uma parceria. Então, acho que movimentos como o He4She, o próprio ONU Mulher, acho que as empresas precisam trabalhar em prol da equidade. É o que eu bato sempre dentro do mundo corporativo. Acho que é a equidade, não é a igualdade. Nós somos diferentes. E se nós não considerarmos essas diferenças, nós também não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar no impasse de quem tem razão ou quem é mais forte. Então, acho que por aí é um caminho. Acho que sensibilizar. Tem um grupo que chama Papo de Homem, também é super legal. Eles vêm fazendo um trabalho lindíssimo nas empresas, onde eles vão trabalhando o empoderamento feminino para esses homens, para entender o que é violência silenciosa. Enfim, ele trabalha N temas, paternidade, maternidade, e isso vai trazendo uma consciência, né? Uma quebra de crenças e paradigmas que a gente tem da nossa cultura. Então, é um trabalho, talvez, de educação, por isso políticas públicas, é um trabalho, eu acho que não é um trabalho só das empresas, é um trabalho que tem que vir, acho que do governo, tem que vir da nossa sociedade, porque senão as coisas não vão mudar, né? Então, é a minha opinião, eu acho que é uma parceria, eu acho que é um complemento. Vereadora. Olha, eu acho que é as duas coisas.
por um lado, com certeza os homens devem ser parceiros nesse processo. Isso, a discussão sobre paternidade, porque os homens também têm o direito de exercer a paternidade. É um direito dos homens, não é apenas um dever. Muitos homens nem sabem direito como exercer o ser pai. Os homens têm muito a crescer aprendendo com esses questionamentos, né? Até tem hoje uma discussão sobre as masculinidades, né? Quer dizer, que não existe apenas uma forma de ser homem, existem várias formas. E muitas vezes os homens também são reprimidos em seus anseios porque, digamos assim, se construiu que não é papel de um homem ser bailarino, ser cozinheiro, cuidar dos filhos. Por que não? Pode ser. E o homem pode ser muito feliz com relação a isso. Então, existe esse aspecto da gente construir parceria com os homens. Mas, por outro lado, tem um aspecto que a gente sabe que muitas vezes as mulheres, quando a gente está querendo desconstruir privilégios, porque a gente, nessa relação de desigualdade, isso acarreta privilégios para os homens. E quando a gente está desconstruindo privilégios, isso muitas vezes a gente tem que lutar e vencer barreiras que são colocadas pelos homens. Não é à toa que muitas vezes as mulheres, quando chegam em alguns espaços, elas incomodam mesmo. A Marielle, minha companheira, que foi executada brutalmente, 14 de março agora, faz 1 ano do assassinato da Marielle, é um exemplo disso. É uma mulher negra que, na verdade, tudo é construído para que as mulheres negras nunca chegam nos espaços de poder. E ela foi brutalmente assassinada porque ela estava batendo de frente com as milícias no Rio de Janeiro. O que é uma necessidade para a população, para a comunidade em que ela morava, né? A Marielle era da Maré. E o combate às milícias é uma necessidade para as mulheres, inclusive, né? Quantas mães não estão perdendo seus filhos por conta dessa guerra irracional que se coloca nas comunidades no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que quando a gente chega nos espaços, quando a gente quer mudança, muitas vezes a gente vai esbarrar em poder, em privilégios e em interesses. E, nesse sentido, eu acho que a gente também tem que estar unida e fortalecida para quando a gente estiver aqui para o embate, vamos traçar o embate, vamos estar organizadas coletivamente. Mas eu tenho visto também, vereadora, que tem muitos homens que participam de algumas das ações, de protestos, junto com as mulheres também. Com certeza. Tem acontecido mais, né? E eu acredito que isso, assim, né? A gente tem feito um processo de sensibilização de uma parte dos homens. É claro que a gente vê, né, figuras irresponsáveis fazendo falas misóginas, né, quebrando a placa da Marielle. Por outro lado, a gente tem uma escola de samba que homenageou aí, né, a história de índios, negras e negros, e homenageou a própria Marielle, que ganhou o carnaval. Sim. Então, assim, a gente vê que é um embate que está colocado na nossa sociedade. A gente precisa estar em parceria, convencendo, estabelecendo esses laços, trazendo como os homens também têm a ganhar com isso, mas a gente sabe que em muitos momentos a gente vai esbarrar em conflitos, vai esbarrar em interesses. E aí a gente empoderada para lutar tem que estar empoderada para enfrentar quando for necessário, né? Certo. E esse empoderar a mulher, eu queria que você falasse, Elza, esse empoderar. O que é para vocês lá no SEMO empoderar essa mulher? A palavra empoderar, ela ainda não é totalmente entendida na nossa sociedade, né? Ela está muito relacionada para algumas pessoas como essa questão de tomar o poder. E, na verdade, o empoderar é trazer ações e mobilizar as mulheres para que elas tenham acesso aos seus direitos, para que elas tenham espaço para lutar pela garantia e pela conquista de novos direitos que são necessários para que ela possa desenvolver o seu papel na sociedade. Então, o empoderar dentro do aspecto relacionado com a questão da violência é fazer com que a mulher entenda que é possível viver sem violência, estabelecendo os limites que ela determina. Então, o processo todo de empoderamento está muito relacionado com o fortalecimento, que a mulher se sinta capaz, que a mulher seja fortalecida em todos os seus aspectos, por exemplo, na questão econômica, que muitas vezes a mantém num relacionamento abusivo, fortalecê-la no sentido da sua qualificação profissional, do seu potencial, fortalecê-la também no seu direito a exercer a maternidade da forma que ela acha necessário, dos seus afazeres domésticos, não como um peso ou como um problema, mas também como um direito, se assim for o desejo dela, ou não,
né? Aquela mulher que decide não exercer essa função. Então, que sejam garantidos a essa mulher o espaço que ela quer ocupar na sociedade. Então, o empoderamento vem junto com essa palavra do fortalecimento, para que ela decida qual é o futuro. E se fortalecer em todos os âmbitos, não só na questão econômica, porque às vezes ela se fortalece na questão econômica, mas ela tem algum problema de dependência afetiva, alguma coisa nesse sentido também. Sim, e nós percebemos também que as mulheres até tentam sempre, nós sempre sofremos uma violência muitas vezes sutil. E essa questão do empoderamento, do fortalecimento para as mulheres, vem, por exemplo, nas questões relacionadas à nossa sociedade. Em não achar mais que é legal quando você passa num lugar e alguém provoca, te assedia, ou então, né, a história do fio-fio. Então, assim, se posicionar e combater também essas formas que parecem sutis, parecem que em algum momento da história, né? Foram agradáveis, né? Então, a mulher... romantizadas, talvez. Romantizadas, né? Então, a mulher se posicionar dizendo, não, eu não aceito isso, eu não quero isso para mim, não é assim que eu quero ser vista, né? A questão dos elogios, por exemplo, quanto tempo, né, na nossa sociedade as mulheres foram elogiadas pelos seus aspectos físicos, e nós entendemos que o empoderamento vem desse reconhecimento pelas suas habilidades, pelas suas qualidades, pela sua questão intelectual, pelo posicionamento que você ocupa na sociedade, pelas coisas que você faz e não pelos estereótipos. Então, é importante essa mudança também, né? A gente vai voltar um pouquinho lá no começo, porque daqui a pouco o nosso programa está chegando ao fim. Dentre as ações também foi dito daquela hashtag Salve uma Mulher, que até tem uma orientação agora para os profissionais da beleza, que às vezes vão maquiar uma mulher, ver que ela está machucada, etc. Que sinais a gente... Primeira coisa, vereadora, isso vai dar certo ou não? Segunda coisa, isso entra naquele ponto que inclusive é daquela... que foi muito questionado naquele caso em que aquela paisagista foi espancada por horas até que alguém interviu, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Na verdade, essa é uma... As feministas, ao longo da história, sempre discutiram, né? Quer dizer, em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher. Se mete a colher porque isso é uma garantia para preservar a vida das mulheres. Isso é reproduzido na sociedade e próprio Estado. Quantas vezes a gente não chama, né, as forças de segurança pública, vai lá dar uma bronca na mulher, no cara e manda para dentro de casa? Isso não é uma postura que a gente possa aceitar de uma polícia, né, ou da guarda. Isso também tem que ser trabalhado dentro das instituições. Agora, essa questão dos profissionais de beleza, eu na verdade, assim, é todo um conjunto da sociedade. Isso está ligado... A Damares chamou o maquiador dela para se orientar como fazer políticas públicas de combate à violência. Na verdade, isso não vejo muito sentido, né? Quer dizer, você precisa ter orientação para o conjunto da sociedade. Afinal, a mulher vai no cabeleireiro ou não vai também, né? As mulheres fazem muitas coisas. Talvez aí também esteja um estereótipo, como se a mulher, a questão da beleza da mulher fosse a questão mais importante. Não, isso tem que estar nas escolas, nas universidades, nas instituições. É uma orientação que tem que ser feita para o conjunto da sociedade. Quando a gente divulga, quando a gente fala, na manifestação do 8 de março, eu fui procurada por uma mulher que me disse, olha, Mariana, por conta dos debates que você faz, eu descobri que eu estava numa situação de violência e eu procurei o SEAMO e isso salvou minha vida. E olha como é bom, né? Quer dizer, o fato da gente trazer a pauta da violência e a gente divulgar os serviços que existem, né? A gente está sempre nessa batalha, né, Elza, para divulgar o SEAMO, divulgar os serviços que existem, a gente pode salvar vidas de mulheres. Isso é uma responsabilidade que não é apenas de um setor, é uma responsabilidade que tem que ser coletiva de todas as mulheres, porque a gente quer dialogar com o conjunto das mulheres na sua diversidade. Não existe apenas uma mulher, um tipo de mulher. Porque se você cria apenas um tipo de mulher, ou apenas um tipo de mulher merece o respeito. Né? Então tem muito aquilo, né? Porque dependendo do que a mulher faz, ela não é merecedora de respeito. É lógico só um parênteses, acho que é válido qualquer ação, né? No mundo corporativo, por exemplo, tem alguns sinais que vocês podem até ajudar a mulher também ou não?
A violência silenciosa que eu falo, sim, né? Porque ela vem, ela busca o RH, ela comenta, mas fazendo um parênteses, eu acho que o empoderamento, basicamente, tem 3 pilares. Eu acho que é o autoconhecimento, quer dizer, se ela se conhece, sabe como ela está sendo afetada, eu acho que por aí ela começa a se empoderar, né? A informação, ela saber que ela que tem uma lei, que ela está protegida, que ela tem direitos e que, enfim, que ela é a informação. E a questão também, eu acho que o último, são dos exemplos. Eu acho que a gente faz muito isso. A BRH vem trazendo essa abertura da comunicação. Então, uma mulher traz o exemplo, como essas 2 cientistas. Então, isso empodera. Você fala, poxa, olha como é possível. Então, esse espelho, esse olhar para o outro é muito legal e eu acho que a BRH acaba abrindo esses espaços. Né? Bem, nosso tempo já estourou, mas eu vou correr rapidinho para dar o telefone do 180, que é o Disque, Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. Esse telefone é um serviço nacional em que a mulher pode ligar, ter informações e fazer denúncias também. O telefone e o endereço do SEAMO é Avenida Francisco Glicério, 1269, 6º andar, telefone 3236-3619, 3236-3619. Se você precisar de alguma informação, ou vá até o SEAMO, que além da Elza, nós temos lá muitos profissionais que podem atender essas mulheres, não é isso? Sim. Tem um outro número, se eu puder deixar também? Pode falar rapidinho. É o 0800 777 1050. 0800 777 1050. Esse é de Campinas mesmo, esse atendimento. Isso. Perfeito. Então, gente, a gente fica por aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada. E se você não assistiu o nosso programa por inteiro, acesse youtube.com/TV Câmara Campinas, vai lá na playlist Questão de Ordem e acompanhe essa e tantas outras discussões. A gente fica por aqui e até um próximo programa.